Então a gente pode dar uma olhada, bater um papo aqui. Por exemplo, um primeiro gráfico que eu tenho aqui, que é interessante da gente analisar, é o gráfico da nossa própria bolsa, do índice Bovespa, Certo, que é o principal índice, aqui do Brasil. certo. Só lembrando, Tiago, que hoje é dia 20, quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Esse gráfico aqui que eu vai peguei passar- é o gráfico do fechamento do pregão de quarta-feira. Então hoje é quinta, eu peguei o gráfico do pregão de ontem, de Tá. quarta. E a gente, como a gente vai passar o programa na sexta-feira, né, dia 21, ele vai ter um dia e meio defasado. Dois dias de defasagem, Isso. mais ou menos. Mas hoje, por exemplo, o índice do Ibov, ó, nesse momento aqui, é 10,24, né? Está 122.700 pontos próximos disso aí, né? Mais ou menos. Está subindo um pouquinho, Está né? subindo um pouco. A tendência do nosso mercado ainda é de alta. E como vocês podem ver aqui no gráfico que eu tenho, eu acredito que essa tendência continue, permaneça altista, enquanto essa linha branca inclinada positivamente, que está servindo como suporte para o gráfico, enquanto o mercado negociar acima dela. Eu acredito que essa linha seja uma linha muito poderosa, que ela vem lá do fundo do Covid. Então, enquanto o nosso índice negociar acima dela, eu acho que a gente não vai ter problema e a tendência não vai virar. Se o mercado eventualmente atacar essa linha e perder essa linha, aí a gente vê o que o mercado fala pra gente, qual postura a gente deve tomar. Mas por enquanto, não vejo problema. Essa linha é um piso. E você tem um range aí? Você tem um teto que você conseguiu traçar, assim, Tiago? O mercado fala o quê? 119, 123 mil, né? Tá nesse range aí, né? Exatamente, é mais ou menos por aí. Entre os 118 e os 123, a gente chama de consolidado, né? Então o mercado está consolidado nesse patamar de preço. E só que enquanto as médias estiverem ascendentes e o mercado de novo negociando acima dessa linha branca, que ao meu ver é uma linha muito poderosa, eu acho que o mercado é de alta e não vamos ter problema para atingir o topo e até renovar o topo, quem sabe. Então, aí legal, porque assim, a análise técnica, de novo, né, só para reforçar um pouco, se a gente olhar o gráfico aí, então, ele como técnico, ele está olhando o gráfico, linhas, né? Então, por exemplo, a hora que ele fala que tem um piso aí a 119, o que acontece? O mundo inteiro olha esse piso também. O mesmo gráfico que ele olha aqui, né, Tiago? O gráfico é igual. É igual, é matemático isso aí, não tem como... Então, o que acontece? Muitas vezes, quando bate 119 mil, aparece muita compra, né? Inclusive, acho que foi na quinta-feira da semana passada, o quarto, que entrou um volume muito grande, né, de investidor no Ibov estrangeiro, né, investidor estrangeiro, porque a hora que dá esses pisos, a Bolsa Brasileira, praticamente, não sei se é esse o indicador que o TEC está se olhando, né? Ela fica muito mais barata em relação às bolsas lá fora. E a gente percebe que daí entra compras, né? Principalmente dos estrangeiros, né? Também. Aí o estrangeiro entra, o que acontece? Então o índice volta para 121, 122, que é o que está agora. Então, e ele está querendo romper aí essa barreira dos 123 mil pontos, né? E se romper, vai para o 125, acho que em pouco tempo, acho que não vai ter problema. Se romper, você acha que... Então aí os grafistas estão olhando esse rompimento, né? Estão olhando para esse rompimento. Os grafistas, os fundamentais, esse rompimento, nessa hora de renovar topo, todo mundo dá uma olhada para ver onde é que está. O legal é assim, ninguém está vendo nesse momento Petrobras, Vale, bancos, né? A gente está olhando o índice de Ibov, são as blue chips, que nós chamamos, que são as ações mais negociadas, né? Ela compõe um índice, né? Exatamente. Se não me engano, são 54... Varia o tamanho do Ibov. Hoje eu acho que deve estar beirando os 74 papéis. 74 hoje? A carteira ela sempre varia. São as ações mais negociadas, né, num período, né? Então, são essas ações que compõem o índice. Então, essa é uma média do que essas 70 e poucas empresas subiram ou caíram, né, que vai compor o índice. Só a título de curiosidade, por exemplo, as ações mais famosas da nossa bolsa, indubitavelmente, são Petro e Vale. Cada uma representa aproximadamente 10% do índice Bovespa. Então, o movimento delas que elas fazem no dia, é muito difícil, por exemplo, você ver um dia onde Petro e Vale estão subindo e que o índice está caindo, e que Petro e Vale está caindo e que o índice está subindo. Acontece, mas a grande maioria dos dias o Ibov acompanha esses dois papéis. Tá. E aí, então esse é um ponto interessante, né? Porque a gente... E você acredita que para esse ano aí, vamos falar do Ibov, depois a gente vai entrar nos outros gráficos. Sem problema. Graficamente, você consegue dar uma visão um pouco até mais para o final do ano?
que você acha aí? O que você acredita um pouco nesse... Eu uso algumas projeções, utilizando de novo 100% de análise técnica, que é o que eu acredito, né? Que são análise do gráfico, dos candlesticks. Certo. Eu acredito que para esse ano a faixa de 135 a 145 mil pontos até o final do ano, eu acho que é uma faixa bem incrível. Eu não vejo muito problema do mercado atingir esses patamares. Certo. Né, até o final desse ano. O ano que vem aí já é um outro papo, que a gente pode ter alguns outros ingredientes na sopa diferentes aí que podem alterar um pouco o rumo das coisas. Tem que ver como é que vai estar o Covid, né? Aí é fundamento, né? Vai ter que ver uma questão da CPI agora. Vai ter que vai ter que checar bastante coisa. Não só da economia brasileira, mas principalmente taxa de juros, né? lá fora. A taxa de juros está subindo, né? Isso tem uma influência grande na bolsa, né? Muito grande. Então nós temos, agora em junho, nós temos uma nova elevação que deve ficar em 0,75. O papel deve ir para 4,25 nos juros, né? Mas o mercado já prefixou isso aí, né? A dúvida é se isso vai, se no final do ano rompe os 5,5, 6, né? Exato. A curva futura de juros, ela sempre precifica o que ou ela tenta precificar, né, o que sai da reunião do Copom, que é a reunião que decide a nossa taxa de juros. Então, o que muda o comportamento é a velocidade. Então, se o banco for mais agressivo ou menos agressivo, a gente tem um movimento. Legal. Então, olhando assim, tecnicamente, né, tem que olhar com a técnica. Tem que ter apetite ao risco, tem que conhecer. Se a gente olhar esse gráfico agora, né, vamos ver se o Thiago se está certo. Eu olhando que tem um piso e um teto de 119, 123, então provavelmente, Thiago, tem muita gente que compra no 119 e esses especuladores, esses técnicos, chegam no 122, eles realizam, né? Eles saem vendendo. E também tem uma turma que quando chega lá no 123, vende para tentar fazer com que o mercado chegue a 119 e recompra ali de novo. Ele vende futuro, que é possível vender descoberto hoje, né? Hoje na Bolsa Brasileira também, antigamente não podia, hoje você já pode vender descoberto. É possível. Né? O Thiago podia também explicar para a gente o que são aqueles robozinhos? Os robôs são o seguinte, os robôs são algoritmos. Na verdade, às vezes quando a gente escuta falar em robô, a gente pensa realmente num robô, num humanoide, não tem nada disso. É mais uma linguagem, né, de programação, onde a grande sacada do robô é você pegar o que você pensa e tentar traduzir numa linguagem de robô para quando você não esteja no mercado, o robô poder fazer essas operações por você. E tem algumas vantagens nisso. Tem a vantagem da disponibilidade, ou seja, se você tem alguma outra profissão e não dedica seu tempo integral à bolsa, o robô pode fazer isso por você, mas na minha opinião a principal característica que diferencia é porque se você coloca um robô para operar, independente do parâmetro que você escolhe, você anula completamente o componente que, na minha opinião, é o mais importante da conta, até mais que os fundamentos e mais do que o gráfico, que é o componente emocional. Então, quando você está operando com o robô vai decidir quando abrir a ordem e quando fechar a ordem. Você não vai ter o seu emocional ali para viesar uma decisão. Então, na minha opinião, uma característica muito legal de se operar com algoritmos, de ter operações automatizadas, é que o seu emocional, o nosso emocional, não afeta a operação, como afeta no meu caso, por exemplo, que eu não opero com robô, eu olho para a tela, para o mercado o dia todo, e a todo momento eu sou bombardeado com medo, com ganância, com euforia, com felicidade. Essa parte da conta com algoritmos a gente tira da equação. Na verdade, o robô hoje, né, é um programa de computador, né? Que na verdade é um sistema. O robô é o marketing que os caras usam para... Que também perde. Que as corretoras, não tem um robô que só ganha, não. Se fosse assim, todo mundo... Se fosse assim, estava todo mundo usando o robô. Né? Exatamente. Tudo milionário. Então o robô também perde dinheiro. O segredo da coisa é você perder menos do que você ganhar. Sim. Esse é o segredo. Perder, todo mundo vai perder, não tenha dúvida. Inclusive, muita gente entrou nessa história de robô aí, com consultores, né, achando que era festa. Que o céu, né, paraíso, não existe almoço de graça no mercado. Pessoal. Tem que ficar bem consciente que o robô é um instrumento para quem realmente conhece o mercado, sabe o risco, conhece porque realmente não tem... E também conhece programação. Não faz milagre. Não faz milagre, pessoal. Ainda a gente não tem aquele robô ainda que limpa a casa, né?
pode vir, não precisa pôr. É exatamente igual. O robô ainda é uma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem, né? Ninguém empodera o mercado. Não. O mercado é muito soberano, né? Bom, então, mas aí beleza, o que você tem mais de gráfico para nós aí? Vamos ver. Aí eu não tive como não trazer o gráfico do Bitcoin, né? Depois do que aconteceu. Isso é legal. Depois do que aconteceu. Isso é legal, porque a gente acabou comentando, Natália, uns programas atrás, que tinha alguns executivos dos Estados Unidos comentando que o Bitcoin estava ganhou bilhões. A gente até comentou aqui, ó, a hora de sair é agora. Agora estão saindo. Quando esses grandões estão falando que ganham muito dinheiro, ele quer que a turma entre, né? E eles estão saindo, né? E olha, o mercado deu uma bela realizada. O mercado deu uma bela realizada. E aí eu fiz eu uso para projetar uma ferramenta que é o Fibonacci. Esse é de ontem ou é de hoje já? Esse gráfico aqui é de ontem. É do dia 19. Lembrando que Que foi a queda, ontem deu uma queda muito grande. Exatamente. Né? Lembrando que o Bitcoin, ele não fecha, porque certo. O Bitcoin não é um ativo que ele é negociado numa bolsa. Ele é negociado num sistema descentralizado chamado blockchain, que não tem horário de funcionamento. Ó, só se eu ter uma ideia, agora, quinta-feira, o Bitcoin, você vê como que é volátil, ele está subindo 21%. Está subindo, está recuperando. Está subindo 21%. Mas olha a volatilidade que esse mercado, se a gente olhar o gráfico, olha... Mas assim, se olhar o gráfico, ele caiu de 50, o teto dele foi quase 56. Ele foi de 65 mil dólares 65, até as mínimas a 28 mil. Então 28 e hoje está em 40, nesse momento está 42,126 aqui. Pois é. Mas subindo praticamente 21%. Mas muito volátil, né? Extremamente volátil o ativo. Extremamente volátil. E hoje está praticamente nas máximas. Quanto mais volátil é o ativo ou o mercado que você quer atuar, mais conhecimento e mais técnica, independente de qual escola você tenha, você tem que ter. E o cara que quer correr um pouquinho de risco no Bitcoin, pelo gráfico, o que você acha? Ó, eu sou uma pessoa, eu opero tendência. Então, na minha opinião, e na opinião também de muitos traders, principalmente os caras mais antigos, o dinheiro grande está na tendência. Então, se todo mundo está comprando, certo. Você tem que operar comprado por obviedade. Se todo mundo está vendendo, você tem que operar vendido. No gráfico aqui que eu tenho do Bitcoin, lembrando que é um gráfico de ontem, as médias ainda estão inclinadas para baixo. Então, as médias que eu uso para me dar... As médias, elas funcionam como se fosse um GPS, elas dão a direção do mercado. Por enquanto, elas ainda estão embicadas para baixo. Certo. Então, na minha opinião, ainda não é um momento de entrar comprado na criptomoeda. Só com um dia hoje para fazer um trade, um day trade, alguma coisa. Mas trade mais curto, é muito arriscado, né? É muito arriscado e tem que ter mais poderia, os 20 subindo hoje, podia estar caindo 20% de novo. E ninguém sabe o final do dia se isso aqui não vira negativo também. Ninguém sabe o final dessa hora, se isso vai virar negativo. Daqui a pouco dá porque dá só uma notícia na China, que a China está querendo intervir nesse mercado, né? Pois é. Então, o Banco Central da China, se isso aqui 41 mil, daqui a pouco pode virar... Pode virar 60, 20 de novo. 20, cair mais. É um mercado bastante volátil. E é um mercado novo, né? Um mercado e você acha que ainda, pela sua análise técnica... Agora, para quem quer demorar um pouquinho mais de tempo, não é uma hora, então, esperaria. Pelo que os gráficos me falam aqui, o Bitcoin ainda não está comprado. O Bitcoin ainda tem espaço para cair mais. Então, quando o Bitcoin... Eu não sou contra o Bitcoin nem nada. Eu estou falando que o gráfico está me mostrando aqui. Sim. Quando o Bitcoin atacar essas médias e fazer com que elas virem para cima, aí é o momento de operar comprado no mercado. Porque ele subiu muito, né? Se a gente pegar, puxa vida, ele saiu de 12 mil aqui para 50 e 60, uma velocidade muito rápida, né? Subiu muito. Então ele está caindo uma realização e quando cai também a gente tem que aguardar um pouquinho, né? Sim, e o Ethereum também, ó, que ontem caiu forte e hoje de novo, as criptos todas, né? Hoje está subindo 25%. As criptos todas, elas se movem em bando, né? Em bloco. Então quando o Bitcoin, que é a principal, né? Que tem o maior valor de mercado, digamos assim, quando ela cai muito forte, as outras tendem a cair muito forte, quando sobe, as outras também tendem a subir muito forte. Maravilha. E aí, Além do gráfico do Bitcoin, aqui eu trouxe um gráfico de Petrobras para a gente conversar, que de novo, é uma das ações mais negociadas aqui do Brasil. Sim. E é um gráfico bastante interessante, que o mercado ficou bastante tempo pressionado em Petrobras. E diferente de uma outra ação que eu também vou mostrar aqui, que é a Vale do Rio Doce,
O gráfico da Petrobras, ele mostrou por que ele ficou tão travado. Aí já é uma explicação fundamentalista que essa é a manifestação do gráfico, esse intervalo de preço muito pequeno, é a manifestação gráfica da incerteza dos fundamentos. E qual que é essa incerteza? Será que o governo vai intervir de novo? Sim. Será que não vai? Será que vai trocar presidente? Não vai? Vai canetar o preço da gasolina? Não vai? Sim. Então, o mercado... Será que lá fora o petróleo vai cair, lá vai fora subir, o petróleo vai cair, vai subir. Tem uma frase de um investidor emblemático do Brasil, que é o Dr. Robert Narras, que é uma frase dele que eu gosto muito, que é a seguinte: o dinheiro é o animal mais selvagem que tem. Porque qualquer barulho, ele foge. Então, qualquer barulhinho ou qualquer conversa de, será que a Petrobras vai alterar o preço da bomba? Não vai? O investidor sai da Petrobras porque ele quer que essa empresa não seja cabide de emprego. Ele quer que essa empresa gere lucro, que tenha uma operação redonda. E, aparentemente, digamos assim, a mensagem que o novo presidente da Petrobras passou para o mercado. Porque, como a gente pode ver, o papel rompeu ali a faixa de preço dos R$24, que ele estava brigando muito forte, e agora o papel já está cotado até acima de 26. E o que você acha aí? Qual que é a tendência desse papel, olhando tecnicamente? Petrobras, eu você acho acha que tem chance de ir mais? Eu acho que não vai ter problema para buscar a região dos 29 e 30. Ele pode buscar. Que a partir dali a gente tem que ver o que o mercado faz. Aí quem gostar, por exemplo, uma ação para longo prazo, que paga, porque a Petrobras paga muito, os dividendos são muito bons, né? São muito bons, voltou a ser muito bom. Esse é um papel, bom, assim, tecnicamente ele tá com ainda possibilidade de subir, né? É um papel que tem lucros, a empresa boa, saudável, né? E para quem pensar no longo prazo é uma indicação bacana, né? Pode ser uma indicação tática interessante para a carteira, sim. Thiago, quantas horas do dia você passa aí analisando os gráficos? Umas 22. O dia inteiro. Tranquilamente. Porque quando o mercado aqui fecha... Tem que ser jovem, viu, Nando? Não tem... E não pode estar casado, ter filho. Até pode, mas a família precisa entender, né? O filho dele é o computador. Mas eu faço isso, não é nem por conta da carga de trabalho ou porque o trabalho me exige isso. Eu faço isso mais por um pouco de preciosismo da minha parte e porque eu sou apaixonado por isso. Então, além de ser o meu dia a dia... olhar um gráfico ou fazer alguma análise quando o mercado está fechado é uma coisa que me relaxa, que me dá muito prazer. Então é por isso que eu não ligo de acabar o pregão, eu continuar ainda por muitas horas lá no meu escritório, analisando, vendo, conversando com amigos que também estão vendo a mesma coisa que eu. Pra mim, é uma profissão, né? No final... Para mim isso é uma diversão. Você destampar uma cerveja, conversar com um amigo seu de bolsa e tal, para mim é uma terapia. É uma profissão mesmo, né? É uma profissão. Como médico trabalha, tem médico que tem épocas do ano que trabalha 20 horas, como um diretor de empresa, né? Mesma coisa. O cara trabalha, que ele chama de workaholic, né? Não é, mas o diretor de uma empresa que tem 4, 5 mil funcionários, o cara não tá o dia inteiro no ar. Não é porque os funcionários foram embora. Não, é um trabalho normal, né? É um trabalho... Por isso que tem que ser bem remunerado. É um trabalho de altíssima performance, muito estressante, mas que é muito recompensador também. E que, para quem quer tirar renda disso daqui, ter como meio de subsistência, digamos assim, tem que se dedicar. Mas dá para acabar o pregão e você sair do computador, tomar um banho, se divertir, dá para fazer isso. Essa é uma escolha pessoal que eu faço. Legal. E além desse gráfico aqui, por exemplo... A Vale, vamos ver a Vale. Legal. A Vale está caindo um pouquinho hoje, né? O gráfico da Petro ficou bem parado. Se a gente pegar o gráfico da Vale... Fantástico. A Vale bateu no Covid, ela chegou a fazer mínima próximo dos R$29,90. A Vale fez máxima a R$120. Impressionante. Ou seja, ela subiu quase R$100 cada ação do Vale do Covid. E por que isso aqui subiu absurdamente muito mais que Petro, por exemplo? Por alguns motivos. O principal motivo é por conta da alta do minério de ferro, que quem opera a Vale tem que acompanhar essa commodity, é imprescindível que você porque essa commodity. Ela é a segunda maior produtora de minério, né? Sem dúvida. Maior exportadora. Maior exportadora do mundo, né? Do mundo. E esse minério, a principal bolsa que negocia é a cotação de Dalian, que é um porto lá na China, que é o principal... comprador, né? É o principal comprador de minério, né? E ali você vê a que preço que o minério está negociando. E o minério explodiu
né? A tonelada do minério de ferro explodiu nesse período de pandemia, né? E a Vale, por ser mineradora exportadora, foi junto. A Vale simplesmente acompanhou a cotação e por ter menos interferência estatal do que a Petro, por exemplo, porque a gente não vai no posto para colocar minério de ferro no carro, né? Não tem interferência do então, governo. Por ter muito menos interferência estatal, olha o que acontece. A gente tem essa tendência linda de alta na Vale. Fora, Tiago, que além do subir o minério, subir a demanda absurda, subiu o dólar, né? O dólar também subiu. O dólar chegou em momento a 5,80, 5,60. Pois é, isso é uma isso para exportador é maravilhoso. E o produto brasileiro ficou muito barato. Com a subida com o dólar, então veio muita compra. E para a empresa ficou muito bom. A Vale, nesse período, por que a ação se valorizou? Porque ela fez um caixa absurdo. Porque ela vendeu mais e mais caro. Porque o minério, como é negociado em dólar, quando ela repatriava o dinheiro aqui, ela estava ganhando 5 vezes mais do que a receita dela. Né? Então foi uma injeção de margem na Vale e na veia. Uma bela de uma empresa, né? E vai dar dividendos, muitos bons. Mas assim, ela está bem carregada agora no preço, né? Tá. Agora para entrar já é um pouco mais arriscado. É né? difícil. Se você quiser. Agora a chance de errar, né? Se você quiser entrar para longo prazo, é melhor você. Eu sempre falo para as pessoas: você está com dúvida de entrar em alguma empresa? Pega o tanto de dinheiro que você gostaria de entrar, divide em 5 partes. Então vamos supor, eu queria comprar 10 mil reais de Vale, exemplo. Muito bem, compra 2 mil primeiro e vê o que acontece. Se é para o longo prazo, quanto menor o preço que você pagar na empresa, melhor você está comprando. Você comprou 2 mil reais, a Vale caiu, você compra mais um pouquinho. Caiu mais, você compra mais um pouquinho. Lembrando que essa operação é uma operação para quem é do longo prazo. Né? Para quem é do giro mais curto, que seria o meu caso, se você entra numa operação e no momento que você entrou, você já sente desconforto, ela começa a te tomar dinheiro, o mercado vai para um outro lado, quanto mais rápido você cortar o seu prejuízo, maior vai ser a sua chance de sobrevivência aqui dentro. Legal. E o gráfico fala o que agora? Na minha opinião, ele vai entrar numa consolidação, que seria um descanso. Né? Então a Vale ela subiu muito, o mercado é nada mais do que emoções humanas com dinheiro. Pensando assim, do ponto de vista do especulador, tecnicamente, hoje seria um papel para vender? Para entrar vendido? Poderia ser, porque o stop, né, que seria até onde você pode perder se você entrar vendido em Vale, ele está muito barato, perto do tanto que você pode ganhar, porque o papel subiu muito. Sim. Então você pode colocar, se você entrar vendido em Vale, você pode colocar que a sua perda, lembrando que se você entrar vendido, se o papel sobe, você perde dinheiro, você ganha se o papel cai. Certo. Se você entrar vendido, você pode colocar, eu posso perder até o topo histórico do papel. Se o papel não chegar no topo e cair, você vai ganhar dinheiro. Então, e a probabilidade de você ganhar mais dinheiro é maior do que você perder, porque o papel subiu muito. Legal. Muito bom. E vamos lá, Tiagão, o que você tem mais aí para... Vamos lá, além de VAR. Esse aqui é o gráfico do S&P 500, que é da Bolsa Americana. Então, como a gente... S&P explica para o pessoal, é Standard Poor's, né? Que o S&P os Estados Unidos tem 3 bolsas, né? Isso, os Estados Unidos tem 3 bolsas. É um índice de bolsa americana aí. É um índice da Bolsa Americana. Das empresas mais conservadoras, vamos pensar, né? Das 500, na verdade o S&P são as 500 empresas com o maior market cap. Então o que é o market cap? É o valor de mercado. Sim. Então são as 500 maiores empresas. Aí vai estar uma GM. Ali vai estar uma GM, vai Fora estar de tecnologia. Apple, aqui também vai estar. Vai estar também. Aqui tem também razão, vai estar. Tem razão. Então além do Nasdaq, que esse aí sim, que é só o índice da tecnologia, no S&P vai estar as 500 São as 500 maiores empresas americanas. Então, aqui vai ter GM, Microsoft, Boeing, vai estar tudo aqui. É uma mistura das maiores empresas, independente do setor que elas atuam. Isso dá um termômetro da economia, como que pode estar comportando nos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma. E como a gente pode ver a partir do Covid, o índice disparou. O índice subiu muito por alguns motivos. O principal dele é por conta dos pacotes estimulativos que o governo americano, junto com o Banco Central lá, vem fazendo para manter a economia aquecida. E claro, a vacinação que os Estados Unidos agora acelerou muito, né, Jean? A vacinação agora acelerou muito. Eles estão com um horizonte a médio prazo muito menos nebuloso que o nosso. Já tem profissões e regiões que nem usando máscara já está, né? Porque já liberaram os de máscara, porque eles vacinaram muito. Os Estados Unidos micro-universos que a vida já voltou ao normal. Os Estados Unidos é um país violento, né? A maior potência do mundo, né? Eles são muito rápidos, eles são focados, né? E aí você vê isso, olha só como influencia na economia, né?
Uma fato de vir um presidente novo, vacinando a população acelerado, olha o mercado está nas máximas do... Porque as empresas vão lá, pô, meu funcionário não vai, agora vai faltar, o funcionário vai poder agora ir no shopping comprar, o consumidor, né, gastar. Então isso faz com que a economia, o mundo real, e isso reflete na bolsa, né? Porque as empresas têm uma tendência de ter mais lucro, as pessoas compram mais papel, ações, esperando que esses lucros vão aumentar e a bolsa já reflete o que a economia americana vai estar melhor esse ano, né? Sem dúvida nenhuma. E é isso que a gente tem aqui nesse gráfico aqui. Então até agora, o que a gente discutiu? A gente discutiu basicamente dos 4 mercados, um só, que é o mercado de ações. Então a gente viu o Vale, nós vimos o Petro, a bolsa aqui, a bolsa lá fora. Vamos ver se tem algum outro gráfico aqui que a gente consegue falar de outro mercado. Ó, esse aqui agora é o gráfico do juro americano. Certo. Então esse aqui é o gráfico da taxa do tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, que aqui é outro mercado, é o mercado de títulos, né? Certo. E o que a gente pode ver aqui também, que é um gráfico muito interessante, é que é o seguinte: o juro está subindo lá fora. Então, o juro Esse é o de 10 anos? Esse é o de 10 anos. O juro está subindo lá fora, ele engrenou numa tendência de alta. Certo. O que isso implica, né? Então, vamos lembrar que lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um Banco Central independente e que ele tem 2 mandatos. Ele tem um mandato para deixar a inflação na meta, assim como o nosso Banco Central aqui, que é mandato único, e o outro mandato que o Banco Central americano tem é um mandato de crescimento. Então eles trabalham com uma meta simétrica de 2%, que é uma inflação de 2% para um crescimento de PIB, de economia de 2% também. Eles estão achando que a inflação está subindo. Só que o Banco Central, eles que eu digo o mercado lá fora está precificando o juro nos Estados Unidos para cima. Certo. Mas o Banco Central já falou que não quer subir juro até 2024. Mas eles são para incentivar a economia. Para incentivar a economia. Então, mas eles são um banco central muito menos leniente com a inflação do que o nosso. Sim. Porque o nosso não é independente, e enfim. Então, por que conversando com o Marcos e com a Natália anteriormente, por que para esse ano eu acho que as bolsas mundo afora não terão problema, mas para o ano que vem eu acho muito cedo para falar. Porque se o juro fizer muita pressão, se o juro lá nos Estados Unidos, que é a principal taxa do mundo, fizer muita pressão para cima, o Banco Central vai ser obrigado a mexer na taxa. E se ele mexer na taxa, isso com certeza vai ter um efeito na bolsa americana e na nossa também. Isso derruba a bolsa, né? Isso derruba a bolsa. Porque, na verdade, assim, só para o leigo aí, quando sobe o juro, né, Tiago, o que acontece? As pessoas, como receber mais juros, elas saem da bolsa e vão para a renda fixa. E vão na renda fixa, porque o juro está melhorando, né? E assim, e o que é novo agora, né, Tiago? Os Estados Unidos também não estava com inflação, mas o mês passado, você viu, já deu 0,6, né? O CPI, que é o índice de inflação dele, já é muito alto nos Estados Unidos. Já deu alto. Então, porque a inflação só não está no Brasil, né? Porque está subindo os minérios, tudo está subindo, né? Nas matérias-primas. Aqui tá o IGPM que saiu essa semana e também veio um pouquinho acima da meta. Então a inflação aqui... Você está sendo bonzinho, uma acumulada 31%. O hipopótamo já entrou na sala, ninguém viu ainda. Daqui a pouco ele vai... Vamos brincar, vai fazer o cocô, daqui a pouco nascem os filhotinhos dele. Vou fazer o cocô, né? O hipopótamo quando faz o cocô, ele... Aí a gente começa a ter problema. Então, e os Estados Unidos não estava, o Banco Central não... O mês passado surpreendeu a inflação americana 0,6%, esse mês, né, porque está muito pressionado, né? Petróleo subindo, os minérios, tudo está subindo, né? E não está tendo, né? Você está faltando chips de automóvel, começou a faltar agora, né? Começou. Então tá... Você sabe qual foi a commodity que mais subiu? Isso é uma curiosidade, porque eu também, é um mercado que eu não acompanho, porque no Brasil não tem muita liquidez, mas lá fora tem. Qual foi a commodity que mais subiu de março de 2020 a março de 2021? A madeira. Olha aí. A madeira subiu 290% no período. Porque a celulose subiu muito também, né? Porque a madeira puxou tudo. A China está comprando muito papel e celulose. O Brasil é o principal exportador, né? Pois é, o Brasil um dos principais. As empresas aí que são exportadoras de papel e celulose no Brasil estão arrebentando, né? Klabin, então, empresas que foram estão arrebentando também, que vão dar excelentes resultados, tudo em dólar, né? E está faltando papel também, né? Embalagem, está faltando papelão. Então, é imaginável uma situação. Eu não me lembro de ter visto isso. Uma coisa é no Brasil, né? Faltar coisa, mas agora faltar no mundo.
a gente está numa situação muito particular. O né? novo normal é uma situação estranha. E aí Então, o mercado também vai se Então, adaptando e por o isso. juro futuro está subindo. E o por juro isso. futuro está subindo, é uma coisa que a gente Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Tem que Se o ficar juro atento. der uma subida mais forte, as bolsas podem ter uma bela realizada. Uma bela realizada, exatamente, uma bela realizada. Então ficar atento aí, né? E aí, para fechar de todos os mercados, para fechar não, que a gente ainda não falou do mercado de moedas, mas para chegar quase que nos finalmente aqui, nós temos o gráfico do petróleo, né? E o petróleo, pelo estudo que eu fiz, ele chegou num nível que ele está com um pouco de dificuldade de ultrapassar, que é um nível ali dos $66, né? Uhum. Lembrando que ano passado, em abril do ano passado, aconteceu uma coisa inédita no mercado de petróleo, que foi quando o barril de petróleo atingiu níveis negativos. Isso nunca tinha acontecido antes na história. E no dia, se a memória não me trair, no dia 21 de abril de 2020, isso aconteceu. Até saiu uma história muito interessante que nesse dia, 7 traders do interior da Inglaterra que foram responsáveis por fazerem essa pressão muito negativa no petróleo, Certo. eles ganharam $700 milhões em um único dia, operando essa queda grotesca que o petróleo teve, né? Certo. Então isso foi uma coisa também que eu acho que a gente nunca mais vai ver, o petróleo a preços negativos. Sim. Mas logo depois do Covid também, como todas as outras commodities, o petróleo voltou a subir, muito recuperou forte, muito forte. E voltou, ele está, de novo, assim como o minério, ele está numa região acomodatícia. Então ele está ali dando uma descansada para ver o que ele vai fazer, se ele vai subir ou se ele vai cair, ali na região dos $66, $65, mais ou menos. Então é uma outra commodity também que teve uma bela de uma valorização. Sim. E para a gente fechar, para falar de todos os mercados que a gente falou que tem, eu peguei aqui um gráfico do nosso dólar. Então, esse gráfico aqui é do dólar contra o real brasileiro. Maravilha. Então, que eu peguei esse gráfico porque ele é um ativo que eu também opero todo dia aqui no Brasil. É um ativo que eu tenho bastante familiaridade, sei como o bicho funciona. Certo. E ele está numa região também de acumulação e, infelizmente, na minha opinião, ele está se acumulando para voltar a subir. Então, com o juro lá fora também numa trajetória de alta e o dólar também aqui se acumulando, Sim. Na minha opinião, eu acho que a gente vai ter um dólar a médio e longo prazo mais caro do que a gente... Eu espero estar errado. Mesmo se o juro subindo agora, você acredita que o dólar tem espaço para subir? Eu acredito porque o juro nosso subindo aqui segura o dólar, mas se o juro subir lá fora, o dólar dispara ainda mais. Então eu acredito que, infelizmente, que a médio e longo prazo a gente vai ver, não teremos um dólar muito barato. E vai ter muita volatilidade. Vai ter muita volatilidade. E dólar mais alto, mais inflação. Dólar mais alto, mais inflação. Ele vai ter que forçar o juro. Talvez o juro suba um pouquinho mais, a gente conhece a história. Legal. Eu acho que uma curiosidade, o Thiago, quando eu operava também moedas lá fora, o real hoje, né? Ele é a segunda moeda mais negociada no mundo, né? Não sei se todo mundo sabe. Primeiro é o dólar. Então você vê a liquidez que tem o mercado de real dólar, é absurdo. Pessoal. A moeda, inclusive, brasileira é negociada lá em Chicago, né? Que é o grande mercado aí que negocia moedas, né? De futuros. E hoje é a segunda moeda mais negociada no mundo. Então o Brasil é muito importante. Então quando mexe no dólar, o real aqui ele tem uma influência muito grande, né? Na nossa moeda. Isso é isso. A gente acha que é ruim, né? Não, pelo contrário, é muito bom isso aí. Isso dá uma confiança, uma liquidez muito boa para o mercado, porque nós somos hoje a 8ª economia do mundo, né? E nós temos uma bolsa, uma das maiores bolsas, inclusive, eu não sei se nós estamos em terceiro lugar, quando eu acompanhava a B3, né, em terceiro em movimento. Eu não sei exatamente se está em terceiro, mas com certeza está no top 10 das maiores bolsas do mundo. Principalmente por causa dos juros e do dólar, né? Com certeza. Que é muito movimentado, muito negociado, né? Mas é só um feito de curiosidade. Então o real realmente é uma moeda muito negociada, muito lá fora, né? Muito importante. Ô, Thiago, qual a dica que você dá aí para o pessoal que queira entrar aí investir mais em bolsa de valores, tem medo de arriscar? Porque hoje aqui o Thiago Calestini, que ele é consultor independente, ele fez aqui uma análise, né, técnica, mostrou aí os gráficos do mercado de ações, as principais bolsas de valores aqui, né, uma aula pra gente, né? E aí eu queria que você
Então, para terminar o programa, falar um pouquinho, dar uma dica aí para quem está querendo entrar um pouquinho e conhecer mais esse universo. Como se é um assunto novo para bastante gente, como tudo na vida que é novo, vá com calma, vá devagar, o mercado é que nem feira, tem todo dia. Então, entra com um pouco de dinheiro, procura conhecimento primeiro, seja via cursos. Eu gosto mais de procurar via livros, eu estudo melhor sozinho, interpretando mais as informações. Tem gente que adquire mais o conhecimento com cursos, com uma outra pessoa lá tutorando, ensinando. Então, da forma que você achar mais confortável, procure o conhecimento para isso e no começo arrisca pouco dinheiro, até mesmo para você saber como você vai se comportar, porque a gente acha que a gente se conhece, mas o Richard Thaler, que é um cara que ganhou Nobel de Economia por economia comportamental, né, finanças comportamentais, ele falou, para você saber quem você é de verdade, coloca um pouco de dinheiro a risco e aí você vai saber se você é uma pessoa realmente calma, se você é uma pessoa que tem uma estrutura bastante fixa. Certo. Então, para quem está começando agora, procura conhecimento, seja via livros ou via cursos, da forma que for melhor. Quando se sentir à vontade, entra na bolsa com pouco capital, primeiro para você ver como você vai se comportar e depois, no segundo passo, como o mercado se comporta. A partir do momento que as coisas estiverem mais ou menos equilibradas, aí o sinal está verde para você alçar voos maiores. Ótimo. Muito boa hoje, né? Muito bacana. Eu falo assim, se a gente for ficar... Hoje vai o dia todo, né? O dia todo. A gente futuramente também. vamos convidar o Thiago de novo, né? Tendo um Sim, espaço. será bem-vindo Essa sempre. parte técnica, ela é empolgante, viu, Nathan? Ela é maravilhosa, tem assuntos aí, se a gente for... Se a gente começar a falar do mercado chinês, explicar, né? Ele você vai falar do mercado bem. europeu, o mercado A gente fica metais, aqui o dia todo. Fica o dia todo, porque as commodities, né? É muito gostoso conversar disso. E você muito aprende legal. economia, né? Porque você vai saber por que está subindo a inflação, os juros. E o empresário precisa acompanhar, né? Porque o empresário que depende de compra matéria-prima, né? Os minérios. Aqui a nossa região, que é muito forte em agronegócio. Os fertilizantes subiram absurdamente. São derivados de petróleo, então é custo, né? Então tem que estar Precisa estar antenado, né? Exatamente. É igual o Thiago, 22 horas ligadinho 22. aí. Então tem que aproveitar quando tá jovem, né, Jean? Pois é. Se o dia tivesse 48, seria 45 horas também, mas por enquanto é só 22. Mas aí acho que a gente está finalizando, né, Thalia? Queremos agradecer a presença do Thiago. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Particularmente, eu gostei muito. Também, será bem-vindo aí agora nos próximos programas, quem sabe ao vivo, né? Pois quem sabe faz ao vivo. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, eu tô muito feliz e com certeza quero fazer outras aparições também. E quem quiser nos procure aqui na ASC, quiser uma orientação do Thiago, quer bater um papo com ele, nos procure, estamos aqui de portas abertas, o nosso contato, a gente passa o contato do Thiago, eu acho que você vai fazer vale mais a pena, um encontro aí com o pessoal que gosta de bolsa de valores, que mexe com isso, né? Em breve seria nós papo vamos interessante. Sem dúvida. Com certeza, algum evento aí. Vamos fazer uma mesa de negócios, né, Marcos? Uma mesa redonda, um bate-papo. Legal. Vamos torcer para esse Covid ir embora logo, para a gente poder se reunir, né? Hoje, infelizmente, tudo bem que dá para fazer eletrônico, mas uma mesa dessa seria legal para ser presencial, né? Sim. A gente traz as pessoas, sem dúvida. Toma um café, Mas isso, em breve, nós vamos estar fazendo isso aí, com certeza. Ô, Tiagão, obrigado mais uma vez, como sempre, muito profissional, muito... Eu que agradeço, Marcos, Natália, obrigado pelo convite. Um profissional qualificado. Estamos às ordens, estamos à disposição. Um jovem aí, né? 25 anos. Então, 25 parabéns aí, cara, aí pela no profissão. De ações, né? E obrigado. Bastante. Muito bem. Tá ótimo. Obrigada, um ótimo fim de semana a todo mundo e até sexta-feira que vem em mais um ASC Economia.